Muito bom dia a cada um de você que está aqui nessa manhã. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja presente em cada coração. Amém? Antes de darmos início à nossa mensagem dessa manhã, eu preciso compartilhar 2 avisos a respeito das nossas programações. Hoje é o início da Semana Santa, hoje é domingo de Ramos, e inicia cronologicamente os momentos em que Jesus se aproxima da cruz de Cristo. Então, nós estamos numa série de mensagens que trabalham o sofrimento de Cristo Jesus, e nas próximas programações nós iremos também aprofundar nesse momento que é significativo, é o feriado, é a data mais importante para o nosso calendário, sendo ele o calendário cristão. Então, você precisa anotar na sua agenda que 2 programações especiais acontecem no próximo final de semana. Nesta próxima sexta-feira, nós temos tradicionalmente o nosso culto Tenebras. Então ele acontece na sexta-feira à noite, às 19h30. Você que já participou dos Tenebras do ano passado, você sabe que é um culto onde nós mergulhamos nas passagens bíblicas a respeito do sofrimento de Cristo Jesus. Nós saímos do culto impactados pela tristeza e dor do nosso Mestre, pois ele sofreu em nosso lugar. Por isso, o culto se chama Tenebras, das trevas, depois vem a luz. A luz rompe somente no domingo de manhã. Então, na sexta-feira à noite, é sexta de choro, de dor e de olhar para os textos bíblicos e ficarmos contritos e confessarmos os nossos erros e pecados. Sábado é o sábado que tradicionalmente é o sábado do silêncio. Nada acontece. Segundo as Escrituras, os discípulos estão perdidos. Nosso mestre se foi, é a dor do luto, não há nenhuma voz, não há nenhum movimento, é o sábado conhecido como sábado do silêncio. Então a alegria rompe pela manhã, e logo pela manhã, é das trevas, com a luz do dia, nós descobrimos que o nosso mestre ressuscitou. E ele não está mais preso na sepultura. Então, domingo, nós temos o domingo da ressurreição. E por que eu estou enfatizando que das trevas nós vamos para a luz? Porque nós chegaremos para o nosso culto ainda de noite. O nosso culto do próximo domingo é o único culto do ano em que o horário é alterado para 5h30. Então, você vai acordar um pouquinho mais cedo. Chegaremos aqui às 5h30. Você que veio o ano passado viu e presenciou a experiência maravilhosa que foi de chegarmos aqui às 5h30, ainda estar escuro, e ao longo dos textos bíblicos, canções e mensagem, a luz do sol rompendo nessa janela aqui, e nos lembrando de que a morte não é a última palavra, mas sim a ressurreição e vida. O culto termina ali pelas 7h, e claro, teremos um momento de um café da manhã. Se o café da manhã dominicalmente aqui já é bom, imagina o do culto da ressurreição. Então a gente vai ter ali um momento prazeroso de estarmos celebrando a vida de Jesus. Então anote na sua agenda, sexta-feira, 19h30. Sexta-feira, 19h30, culto Tenebras. Domingo, 5h30. 5h30, sem atrasos, 5h30 da manhã, não da tarde. Tá? Se você vir de tarde, Jesus já ressuscitou faz tempo, e aí você não vai presenciar esse momento. 5h30 da manhã. Acorde as crianças um pouco mais cedo, 4h30, 4h, e nós estaremos aqui às 5h30. Bom, esses são os avisos das nossas programações. Então agora nós seguimos com a nossa série de mensagens, chamada Em Pedaços. Estamos falando sobre sofrimento de Cristo Jesus em pedaços. Há uma beleza no quebrantamento. Quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo Jesus, nós vemos o propósito divino sendo cumprido, nós aprendemos com isso, olhando para Cristo, a enfrentar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Afinal, se você tem um pouco mais aí de 5, 6 anos de vida, né, você já entendeu que o mundo é carregado de dores e sofrimentos. Você já consegue perceber que nem tudo são flores. E como que nós administramos os nossos sofrimentos?
sofrimentos, olhando para Cristo Jesus, como Ele enfrentou, na certeza de que Deus governa e reina sobre todas as coisas. Quanto ao sofrimento de Cristo Jesus, hoje nós iremos mergulhar no texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 66, e nós seguiremos, o texto será projetado aqui, nós seguiremos a leitura de Lucas, capítulo 22, verso 66, até o capítulo 23, verso 25. Eu peço que você acompanhe a leitura, seja com a sua Bíblia física aberta em suas mãos, ou no texto projetado. O texto projetado aqui, só abrindo um parênteses, o texto projetado aqui é para facilitar a nossa leitura, é para facilitar o que nós estamos frisando aqui, os pontos do sermão, mas é imprescindível. Eu digo para você, no ano de 2025, e eu amo a tecnologia, nós conversamos sobre uma série de tecnologia, mas é imprescindível que você tenha uma Bíblia física. É importante, é diferente a leitura de um livro físico. Você pode anotar, você pode sublinhar, você pode mergulhar e folhear a Bíblia. Então, se você quer saber como adquirir uma Bíblia, na versão que nós utilizamos aqui, você pode me procurar ao final do culto. Nós utilizamos a Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 66. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu, se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos, então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram, que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem, subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão, não encontro motivo para acusar este homem. Mas eles insistiam, ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Ouvindo isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Quando ficou sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, enviou-o a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Verso 8, quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo, pelo que ouvira falar dele, e esperava vê-lo realizar algum milagre. Interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali, acusando-o com veemência. Então Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele. Vestindo-o com um manto esplêndido, mandaram-no de volta a Pilatos. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes, vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. Eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram, acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando, crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou, por quê? Que crime esse homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu.
Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição e assassinato, aquele que lhes haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Até aí, feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Pai de amor, obrigado pela leitura da Tua palavra aqui nessa manhã. Estamos diante de um texto dramático e impactante, onde Jesus é levado perante o Sinédrio, perante Pilatos e Herodes, e depois de passar por acusações mentirosas, ele foi entregue à vontade da multidão. Ó Deus, diante do sofrimento de Cristo, pedimos que o Teu Santo Espírito traga discernimento e sabedoria aos nossos corações, para que possamos ver no sofrimento de Cristo, que quando as nossas vidas são quebradas e feitas em pedaços, é através do sofrimento de Cristo que o Senhor refaz a vida. O Senhor nos modela, o Senhor cria tudo novo. Fala conosco, sopra o Teu Santo Espírito, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deixe-me te dar um contexto do que está acontecendo aqui no Evangelho de Lucas nesse momento. Se você observar os textos anteriores, você vai descobrir que Jesus, após a oração no jardim do Getsemane, que tratamos na semana passada, se você não estava aqui semana passada, as nossas mensagens estão no Spotify e também no YouTube. Jesus, depois da oração no jardim, ele é traído e preso. E então 3 eventos acontecem em sequência até chegar no nosso texto bíblico. Pedro nega Jesus 3 vezes, Jesus é ridicularizado e espancado por soldados, e então chegamos ao texto que nós acabamos de ler aqui. Jesus é apresentado ao Sinédrio, depois a Pilatos e Herodes. O que todos eles, 3 personagens, o coletivo do Sinédrio, Pilatos e Herodes têm ou tinham em comum? Bom, esse é o tema da nossa mensagem. Eles queriam um mundo sem Jesus. Eles queriam livrar-se de Jesus, cada um pelas suas razões. Eles queriam Jesus fora dos seus planos, da sua inferência ali, do controle deles, do que eles achavam que era melhor para a vida deles. Eles queriam se livrar de Jesus. Mas antes de nós mergulharmos nos principais pontos, deixe-me te perguntar, quantos aqui, aí você pode me auxiliar levantando a mão, quantos aqui conhecem, já ouviram falar sobre uma teoria chamada teoria do caos? Levante a sua mão. Teoria do caos. Algumas pessoas aqui levantaram a mão. Ela tem um outro nome mais popular, mas eu vou guardar para depois, né? A teoria do caos. Eu vou explicar dando um exemplo. Imagine que você está num belo domingo, um belo sábado, caminhando pelo Shopping Polo. Aí você está passeando no Shopping Polo, aí de repente você fala assim, opa, o meu cadarço está desamarrado. Aí você agacha, imediatamente você agacha para amarrar o seu cadarço. Um senhor vem atrás com um café, vai desviar de você, ele tropeça, cai no chão. Eles falam, está tudo bem, ele está doendo muito o meu pé. Acabei fraturando, igual a Paula fraturou o pé dela ali, né? Então ele está ali agora, preparado para colocar muletas, ele está com muita dor, ele é levado para o pronto-socorro. Só que ele é piloto da Azul, e ele tinha um voo ali cerca de 3 horas. Ele só estava passando no shopping para almoçar. Então ele tem que avisar, né, o sistema lá de gerenciamento da Azul, que ele não vai mais conseguir voar. E isso tem um atraso para conseguir convocar um outro comandante. Nesse atraso, tem uma passageira que estava para fazer uma entrevista muito importante de emprego lá na Europa. E ela vai se atrasar, porque o voo dela atrasou. Só que ela não tem como contatar a empresa lá na Europa para avisar. O recrutador lá ficou esperando, mas ela não apareceu. Então ele também atrasou e foi sair rápido da sua empresa, quando ele bate o carro dele no estacionamento da empresa dele, justo no carro do CEO da empresa, que estava ali saindo. Ele todo envergonhado, fica desesperado, o
um motorista, olha o que aconteceu aqui, o eixo da roda saiu, não tem como dirigir, o dono da empresa ficou maluco e falou, eu preciso chegar daqui até o banco, porque eu acabei de fazer uma transação de milhões, chama o jatinho. E aí, chama o jatinho, muda o plano, ele sai correndo bravo com aquela maleta, ele tinha feito uma transação de 9 bilhões em bitcoins, e ele tinha que levar um pendrive para ser guardado no cofre no Reino Unido. Só que nessa pressa, o jatinho chegou, ele bobeou, passou do lado da turbina, sugou a maleta dele com o pendrive dele. E triturou a senha de acesso para essas criptomoedas. 9 bilhões de dólares se foram porque você quis amarrar o cadarço no shopping. Isso é uma ação da teoria do caos, ou nomeada como, alguém sabe? Efeito borboleta, que ficou famoso há 2 décadas atrás, com um filme do Ashton Kutcher e tal. Isso é uma teoria real, tá? Ela desafia a física newtoniana, que as leis de Newton são bem deterministas, mas quando um outro físico descobriu que algumas mínimas alterações ao longo de sucessões de alterações podem gerar catástrofes e uma certa imprevisibilidade. Por isso aquela famosa frase de o leve bater das asas de uma borboleta no Brasil pode gerar um tornado lá no Texas. Sim, porque isso tem fundamento físico, tá? Por que eu disse isso, né? Essa teoria do caos? Porque com essa ilustração eu pergunto como seria o mundo hoje sem Jesus? Qual efeito borboleta teríamos sem Cristo Jesus? Já parou para pensar nisso? Um mundo sem Jesus. Se Jesus não tivesse existido, quais seriam os impactos no nosso mundo hoje? Se voltássemos ao passado, como algumas pessoas querem voltar ao passado para alterar o futuro, né? E pudesse se livrar de Jesus, nós não teríamos, por exemplo, uma educação desenvolvida como nós temos hoje, uma vez que foram cristãos que fundaram universidades como Harvard, Yale, Princeton, o próprio Mackenzie aqui no Brasil, cristãos. Nós não teríamos o desenvolvimento da saúde, os grandes hospitais. Afinal, se você é do interior como eu fui, o único lugar que você tinha para poder se curar ou arrumar alguma coisa era o que nós chamávamos antigamente de Santa Casa de Misericórdia. Porque eram cristãos que fizeram hospitais, cristãos criaram orfanatos, cristãos criaram lar para idosos. Nós não teríamos isso, nós não teríamos pessoas que impactaram o mundo por serem seguidoras de Cristo Jesus. Eu vou te dar um exemplo mais concreto sobre essas pessoas. Quando a minha filha Isabela começou a ler, né, eu já lia muitas historinhas para ela, mas quando ela começou a ler, eu fiz intencionalmente um movimento de trazer literatura para ela, literatura de qualidade, né? Peguei o meu conjuntinho de Heróis da Fé e falei, já avisei para ela, filha, papai está só emprestando, é meu, tá? Quem me conhece sabe o amor que eu tenho por livros, né? Mas foi esse conjuntinho aqui de Heróis da Fé para ela que pudesse ler, porque tem ilustração aqui e fala sobre pessoas que impactaram o mundo, né? Então aqui nós temos Hudson Taylor, o missionário que conquistou o mundo pela oração. Nós temos Martinho Lutero, o monge alemão que reformou a igreja. Nós temos aqui Martin Luther King, o pastor com um sonho ousado por liberdade e direitos iguais para todas as pessoas, independente de tribo, povo e raça. David Livingstone, o missionário que acabou descobrindo a África, e o preferido da Isabela, Florence Nightingale, a enfermeira com uma lanterna na batalha. Se você não conhece a história da Florence Nightingale, hoje a enfermaria moderna existe por causa dela. Essa enfermagem humanizada foi por causa de Florence, que ali trabalhou na Guerra da Crimeia e que também descobriu coisas brilhantes, como o poder da luz do sol em ambientes arejados, tirando os feridos da guerra de ambientes escuros e sujos, e ela trouxe um novo conceito de higiene, sendo ela que sofreu de uma febre terrível, né, e que fez tudo isso, transformou a história da enfermagem por conta de ser cristã. Esses cristãos transformaram o mundo através da compaixão, da justiça, da bondade e misericórdia
Porque todos eles foram tocados por Cristo Jesus. Eles foram tocados pela bondade, compaixão e graça de Cristo Jesus. Então eu estou provocando essa pergunta de como seria o mundo sem Jesus? Ele seria um completo caos, talvez nem existisse, porque Ele sustenta o mundo com as suas poderosas mãos. Mas eu estou provocando você porque existem pessoas que defendem um mundo sem Jesus. Pessoas, nós sabemos, expressões na nossa sociedade que dizem, o mundo seria bem melhor sem Jesus. O mundo seria bem melhor sem esses crentes chatos. O mundo seria bem melhor sem as igrejas. É claro que há uma crítica quanto a cristãos, líderes religiosos, que não seguem as Escrituras, e nós lamentamos por isso, nós lamentamos por existirem algumas igrejas e alguns líderes cristãos que pecam, estão longe de Deus, mas não é por causa disso que o cristianismo não tem serventia, não é por causa disso que não existem pessoas que querem seguir e ser discípulos de Cristo Jesus, mas nós estamos diante de um secularismo na nossa sociedade que tenta marginalizar a fé e excluir do espaço público a figura de Cristo Jesus, tentando reduzir Jesus apenas como um mestre da moral, um grande professor, o maior psicólogo que já existiu, e entre outras, mas não filho de Deus. Há uma tentativa, hoje, da sociedade se livrar de Jesus. Eles querem se livrar de Jesus, mas não percebem que o mundo não subsiste sem Jesus. Por que eu estou dizendo isso? No texto bíblico tem 3 personagens que acreditavam que o mundo seria melhor sem Jesus. O primeiro deles é esse, o Sinédrio. Ao amanhecer, reuniu-se o Sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado diante deles. 71 pessoas, são 70, esse grupo, mais um sumo sacerdote. Então toda a assembleia levantou-se e o levou a Pilatos. O que era esse Sinédrio, pastor? Era um corpo de anciãos que formava o mais alto tribunal dos judeus. Ali eles julgavam as causas últimas. Esse termo aqui pode ser traduzido para nós hoje, num contexto cultural, como a Suprema Corte Judaica. O Sinédrio era a Suprema Corte Judaica. Embora eles fossem fantoches de Roma, obviamente, eles ainda possuíam uma certa autoridade e influência para os assuntos internos judaicos. Então eles começam a questionar Jesus, já há uma perseguição contra Cristo Jesus, mas eles começam a fazer perguntas com o propósito de encontrar alguma declaração de Jesus, puxar essa declaração, alterar, mentir, transformar numa acusação. Jesus, nessa conversa, aceita a acusação do Sinédrio de que ele reivindicou ser o Filho de Deus. Jesus fala, tu dizes, de fato eu sou o Filho de Deus. Eles pegam essa frase de Jesus, e isso bastava para que eles fossem para que Jesus fosse visto culpado aos olhos deles. E qual a razão disso? Por que os líderes queriam se livrar de Jesus? Porque essa é uma importante pergunta. Por que eles não querem Jesus ali? Resposta: porque em todo o tempo em que Cristo Jesus iniciou seu ministério, eles se sentiam ameaçados por Jesus. Ameaçados, primeiro, pela popularidade de Jesus. Jesus estava atraindo as multidões e fazendo discípulos e discípulas. Mas muito mais do que isso, pelos ensinamentos de Cristo Jesus. Os ensinamentos de Cristo Jesus eram verdadeiros, são verdadeiros. É a palavra de Deus que confrontava o sisteminha religioso deles, que confrontava as falcatruas deles, que confrontava a corrupção deles dentro do templo. O ensino de Cristo Jesus em favor dos marginalizados e excluídos, da viúva pobre, do órfão, do leproso, da prostituta, isso atingia em cheio a casta preciosa dos líderes judaicos. Então, Jesus questionou e derrubou o regimento religioso da época. Jesus condenava a hipocrisia dos líderes. Jesus condenava esse conluio da religião mais império romano. E Jesus estendia a mão para aqueles que de fato precisavam. Isso ameaçava toda a segurança, todo o status quo dos religiosos. Logo, a corrupção do sistema religioso judaico, que já era grande, aproveitou e empurrou Jesus para a cruz. Ok, nós já somos podres mesmo, nós precisamos nos livrar desse mestre, porque ele ensina com autoridade e ele ensina coisas da parte de Deus, ele está atrapalhando o nosso negócio aqui. Mas um outro personagem também quer se livrar de Jesus, e o outro personagem é esse. É Herodes. Quando Herodes viu Jesus,
O texto bíblico diz que ele ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Tem uma expectativa, eu quero ver esse Jesus. Pelo que o texto bíblico diz, pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Esse é aquele momento típico, se você gosta de filmes de ação, como eu gosto, sabe aquele momento onde o vilão encontra o herói, o grande inimigo? Você que gosta daquela franquia do 007, é aquele momento onde há aquela exclamação, até que enfim nós nos encontramos, Senhor Bond. Aí o vilão parece que tem aquele desejo de se encontrar com o herói ali. É o que está acontecendo aqui. Até que enfim, Jesus, nós nos encontramos. Isso porque no Evangelho de Lucas, Herodes está lá em segundo plano, sempre atuando. No capítulo 13, verso 31, eu vou ler aqui para você, temos a seguinte afirmação. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Capítulo 13, Herodes já quer matar Jesus. Agora eles finalmente se encontram. Que bom te ver, Jesus. Quem é Herodes? Esse Herodes é o tetrarca, filho de outro Herodes, o Herodes o Grande. O Herodes o Grande foi aquele que tentou matar Jesus bebê, através do grande massacre dos inocentes. Esse Herodes, filho do outro Herodes, também é assassino, pois ele havia matado quem? Primo de Jesus, João Batista, decapitado. Então nós estamos falando de assassinos em série numa família. A cena que encontramos agora é então do perigoso e maléfico rei dos judeus Herodes, face a face com o grande e verdadeiro esperado rei dos reis, Cristo Jesus. Por isso que é um encontro digno de cena hollywoodiana. O texto diz que Herodes esperava feliz por esse momento, pois estava fascinado com o que ele ouvia a respeito de Cristo Jesus. Os milagres estão sendo pipocados e as pessoas estão falando. Tem pessoas que, curadas, trazem o testemunho, porém Jesus desaponta Herodes. E isso é maravilhoso, porque Jesus conversa com o Sinédrio, mas agora não conversa com Herodes. Jesus fica em completo silêncio diante das perguntas. Completo silêncio diante da zombaria. E assim Herodes, insatisfeito, manda Jesus embora. Ele é mais um personagem que quer se ver livre de Jesus. De novo, temos que nos perguntar, por qual razão? Por qual razão Herodes quer se ver livre de Jesus? Se ele nem concordava com as acusações dos próprios líderes judaicos. Resposta, porque Jesus não é controlado por homens. Herodes queria controlar Jesus. Jesus não é controlado por vontade humana. Jesus não estava ali para entreter Herodes. Herodes, que bom que você estava me procurando. Vou fazer um milagrezinho aqui, outro milagrezinho aqui, um sinal. O que você quer ver? Eu vou transformar água em vinho aqui para você? Não, Jesus não estava lá para servir Herodes. Jesus não estava lá para cair na pilha de Herodes. A agenda de Jesus não é determinada por vontade humana. A agenda de Jesus é determinada pelos propósitos divinos. E nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Porque às vezes a gente tem um jeitinho de Herodes de ser. Jesus, dá para o senhor fazer aquilo que eu quero? Dá para o senhor fazer do meu jeito? Mas Jesus não está para atender a agenda do pastor Laci. Jesus não está para atender a sua agenda. Jesus está cumprindo uma agenda divina, que é bem melhor para a minha e para a sua vida. Só que isso incomodou Herodes. Esse encontro tem uma camada profunda. O verdadeiro Senhor e Rei do universo estava ali confrontando apenas um personagem político. Jesus é o verdadeiro Rei dos Reis. Jesus é o verdadeiro Senhor dos Senhores. E esse é o paradoxo do Evangelho, que é maravilhoso. Enquanto os reis e senhores deste mundo gritam, brigam, fazem estardalhaços, ameaças, é ou não é? Pare e pense nos governantes, tanto do Brasil, quanto agora globalmente. Homens de terno e gravata, gritando, ameaçando, fazendo showzinho, chilique de tarifa aqui, chilique de tarifa lá, e Constituição aqui, porque, é óbvio, claro que isso tudo é um teatro, porque a democracia é um jogo de poder. Mas é assim que os homens fazem, eles gritam, eles berram, eles lutam, enquanto o verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores sobre todas as coisas, com a mansidão soberana, mostra calado que Ele é Senhor sobre tudo.
Jesus não precisa brigar, Jesus não precisa gritar, a presença dele demonstra a autoridade que ele governa sobre todas as coisas, inclusive sobre o nosso país e sobre todas as discussões econômicas e crises internacionais. Jesus governa sobre tudo isso. Nós temos que olhar para ele e aprender a mansidão e a soberana que vem dele. Não estou dizendo também que a gente não vai se posicionar, mas que a gente precisa muito da mansidão e soberania de Cristo Jesus. E de estarmos seguros em Cristo. Ele confronta Herodes. Mas ainda há um terceiro personagem que quer se ver livre de Jesus. Pilatos. Está aqui Pilatos. Versículo 24 e 25. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles, libertou o homem que havia sido lançado na prisão por insurreição, Barrabás, e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Aqui é o trecho final de Pilatos, porque Jesus tinha sido entregue a Pilatos no início, Pilatos mandou para Herodes, né? Pilatos já queria se livrar de Jesus, falou assim, você é Galileu? Opa, Galileu é com Herodes. Foi uma tentativa de Pilatos de não resolver essa situação. Não é minha jurisdição, aqui é Judeia, Galileia é lá com Herodes. Mas agora Herodes manda de volta e está aqui Jesus diante de Pilatos novamente. Jesus volta para as mãos de Pilatos. E Pilatos tem que tomar uma decisão, uma grande decisão. Pilatos, quem é Pilatos, pastor? Pilatos havia sido nomeado procurador do Império Romano naquela região. Então ele tinha plenos poderes de vida e morte, para reverter sentenças de morte proferidas pelo Sinédrio, que precisavam ser submetidas ao Império Romano por uma ratificação. Lembra que eu falei para você que tinha o Sinédrio, a Corte Suprema Judaica, mas que ela é um fantoche do Império Romano? Lembra disso? Nós estamos vivendo naquela época o Império Romano, que defendia a Pax Romana. Então assim, menos problemas, todo mundo quietinho, através de ameaças, não me tragam problemas aqui. Então, quando o Sinédrio queria matar Jesus, provavelmente Pilatos falou, vocês que resolvam, não é por apedrejamento na lei de vocês? Fêmea, apedrejam eles. Mas o Sinédrio falou, a gente não quer fazer isso, né? Imagine se a gente apedreja Jesus e vem os seguidores e os discípulos e fazem um barulho. Resolve vocês não são o Império Romano? Vocês não têm que ratificar? Vocês não têm, o poder não está sobre vocês? E agora Pilatos está, desculpa a expressão da palavra, mas está com uma batata quente na mão aqui. Ele precisa resolver isso aí, ele precisa decidir. Então ele tinha um poder decisório. E aí, não é bom decidir? Não sei você, mas eu gosto de ter poder decisório. Né? A última palavra é sua. É gostoso, né? Só que tem algumas situações que ter esse poder rescisório, já diria, agora vocês me ajudem, o pessoal do Marvel aí, né? É o Homem-Aranha que falou, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Acertei? Tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então tem hora que você não quer ter o poder decisório. Né? Então é extremamente complicado. E Pilatos estava ali, eu vou desagradar as autoridades judaicas ou eu vou desagradar o Império Romano? Opa! As autoridades judaicas não querem apedrejar Jesus, querem terceirizar o serviço para Roma, mas se Jesus fosse solto, teria um clamor público, uma agitação desnecessária, e o meu imperador ia me mandar um WhatsApp. O WhatsApp naquela época, sabe como é que era, né? O recadinho via por camelo. O WhatsApp é o nome do camelo. O camelo chegava assim com o recadinho e falava, que bagunça é essa aí, Pilatos? Te coloquei aí como procurador, o pessoal está fazendo insurreição aqui, e ele ficaria mal diante do imperador Tibério. E agora? Melhor solução? Vou me livrar de Jesus. Problema de vocês, devolveu Jesus para o povo. Qual é a razão para Pilatos se livrar de Jesus? Resposta, custa muito caro estar ao lado de Jesus. Custa muito caro seguir Jesus. Viver as verdades de Jesus. Estar ao lado de Jesus. Porque quem era Jesus, quanto às acusações, está muito claro para Pilatos. Você que está com o texto bíblico aberto, ou tomando notas, eu vou falar uns versos para você. Pilatos proclamou com todas as palavras a inocência de Jesus, nos versos 4, 14 e 22 que nós lemos, do capítulo 23. 3 vezes esse homem é inocente.
esse homem é inocente, esse homem é inocente. E aí ele vai utilizar, inclusive, de um artifício legal para libertar, né, dar a opção de libertar um prisioneiro, quem sabe seja Jesus. Mas no fim o povo escolhe Barrabás, um criminoso violento, e então ele entrega a Jesus. Ele fala, não posso fazer mais nada, Jesus, então agora é problema de vocês. Custa muito caro estar ao lado de Jesus. Pilatos queria mais poder. Pilatos não queria problemas com o império. Jesus ali estava gerando problemas. Ele precisava construir uma carreira política sólida. Ficar do lado de Jesus iria destruir a sua carreira política. Então, caminho mais fácil, livre-se de Jesus. Esse problema não é meu. Amigos e amigas, quando nós lemos esse texto, e a gente sabe do final da história, não sei se acontece com você, mas a gente fica com aquela indignação, né? Como assim? Os líderes religiosos fizeram isso? Como assim? É a Suprema Corte Judaica. Era um pessoal que interpretava a lei mosaica, a lei de Moisés. Como que eles mentem e acusam Jesus? Ou talvez você leia a parte de Herodes e fale, esse Herodes é um demônio mesmo, né? Ficou dando risada ali e devolveu, não fez nada em favor de Jesus. Pilatos é um idiota, ele poderia livrar, ele poderia fazer alguma coisa, mas ele lavou as mãos, que droga! Aí você fica indignado, né? Só que a grande pergunta é, quem somos nós no sofrimento de Cristo Jesus? Ou melhor dizendo, é sério que você se acha melhor que os líderes, que Herodes e que Pilatos? Será que você se acha melhor? É tão fácil nós sermos como os líderes religiosos e alimentarmos a nossa religiosidade, a nossa hipocrisia, a nossa bolha gospel, o nosso ensimesmamento, né? Vamos ficar aqui na IP Park para sempre, todos juntinhos? A primeira sensação seria maravilhosa, seria que a gente não deixa o pecador lá, santo e separado aqui. Jesus nos chamou para irmos para lá. Mas é fácil a gente se agarrar na religiosidade. É tão fácil nós sermos como Herodes e olhar para Jesus como alguém que me serve ou somente é necessário quando eu preciso. Jesus, agora eu estou precisando de alguma coisa, vou fazer uma oração. Jesus, eu estou precisando desse caminho, eu estou precisando dessa direção. Quantas vezes somos como Herodes? É muito fácil sermos como Pilatos, quando nos livramos de Jesus, no momento em que seguir os seus passos ou viver como Jesus viveu, custa caro. Custa caro, você vai ter que se posicionar na sua empresa, você vai ter que perdoar, você vai ter que caminhar uma milha a mais, você vai ter que dizer não. Custa caro para a sua fama, para a sua reputação, para o seu sucesso, porque talvez você seja perseguido por seguir as Sagradas Escrituras. Então talvez a tentação de ser como Pilatos e falar, e sabe o que é, pastor, eu acho que no meu trabalho ninguém precisa saber que eu sou crente. Você se livra de Jesus. Ao voltar 2000 anos atrás, numa espécie de efeito borboleta, nós agiríamos assim. Todos nós também queríamos nos ver livres de Jesus. Eu e você estaríamos naquela multidão, gritando, sabe o quê? Crucifica-o, crucifica-o. Caminhando para a conclusão, pode passar mais um slide, por favor? Lamentavelmente, por causa do pecado, da corrupção dos nossos corações, nós queríamos nos livrar de Jesus a qualquer preço. A multidão pedia insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. A gritaria prevaleceu. Todos nós fizemos isso. Um verdadeiro pecado, uma grande tolice, uma grande rebelião humana, uma humanidade desumanizada que se perdeu, zombou, cuspiu no rosto de Deus e entregou o Filho dele para ser crucificado. Enquanto nós caminhamos agora nessa série de mensagens, mais precisamente nessa Semana Santa, para a crucificação de Cristo Jesus, e eu espero vocês, todos vocês aqui sexta-feira, no Tenebras, enquanto os nossos corações olham para o que Jesus fez, nós somos confrontados, nós sentimos não somente tristeza
pelo que Cristo Jesus sofreu por mim, por você, zombaria, ridicularização, tortura, dor e morte, tudo isso gera em nossos corações e deve gerar mesmo, não somente tristeza, mas também vergonha, porque fui eu que neguei a Cristo Jesus. Desde o tempo de Gênesis 3, a entrada do pecado, nós dissemos, Deus, eu não preciso do Senhor. E por causa disso, essa é a nossa má notícia, nós fomos lançados à nossa própria vontade. E a nossa própria vontade, sem Deus, é morte. Mas há uma boa notícia. Porque o Evangelho é isso. Má notícia e boa notícia. A boa notícia é que responde a má notícia. A boa notícia é que você não pode se livrar de Jesus. Já parou para pensar nisso? Você não pode se livrar de Jesus. Ninguém pode se livrar de Jesus. Eles tentaram se livrar de Jesus, mas depois de 3 dias, Jesus voltou e ressuscitou. Essa é a maravilhosa notícia, mostrando que Deus reina sobre toda a história, sobre todos os governos com propósito de salvação, sobre cada coração, sim, até mesmo na nossa maldade, até mesmo nos nossos erros humanos, eles foram transformados para servir o propósito divino de salvação. Por minha culpa, por sua culpa, o nosso pecado levou Cristo Jesus na cruz, mas foi a cruz de Cristo Jesus que perdoou o meu e o seu pecado. Jesus transforma essa maldição em bênção. Neste drama em que a vida de Jesus foi quebrada aos pedaços, eu e você devemos sim refletir sobre o sofrimento de Cristo e compreender que agora a obra do Evangelho continua avançando. Você foi transformado, você foi transformada pelo sangue e poder de Cristo Jesus. Você não é mais um inimigo, uma inimiga de Deus. Agora você é filho e filha. E agora a obra continua avançando através da sua vida, da igreja como posto avançado do reino de Deus. Então que nós, eu e você, levemos a cruz de Cristo Jesus. Que nós possamos viver o sofrimento de Cristo Jesus. Faz parte do processo de um discípulo, de uma discípula. E por isso, ao levar a cruz de Cristo Jesus, ao viver os valores do reino, sabe o que vai acontecer? As pessoas irão odiar vocês. Irão nos odiar. Elas vão querer se livrar de nós. Por que se livrar de nós? Porque em mim, em você, em nós, habita a presença de Cristo Jesus. Só que nós continuamos, nós seguimos, na certeza de que há beleza no sofrimento. Há beleza no quebrantamento. Mas você só consegue perceber essa beleza na dor, quando a sua vida está em pedaços, quando você olha para o sofrimento de Cristo. E quando você olha para o sofrimento de Cristo, você compreende que não importa se a sua vida está em cacos, a maravilhosa graça de Jesus é derramada sobre você para refazer a sua vida, a sua história e restaurar a sua jornada. Amém? Feche os teus olhos nesse momento. Quero te convidar a você olhar para o seu coração, a você ter um momento de reflexão interna, contrita. Quando você olha para a sua alma, muitas vezes você pode encontrar um interior em pedaços, mas lembre-se do que Cristo Jesus suportou, do que Cristo Jesus fez por você, para que a sua vida fosse refeita, para que você fosse encontrada, para que você fosse salvo. Lá atrás, em algum momento da história, você quis se livrar dele. E por isso Jesus foi despedaçado numa cruz. Mas ele fez isso no seu lugar. Não para te despedaçar, mas para te refazer e estar contigo para sempre. Ele é aquele que refaz o nosso interior através da sua maravilhosa graça.
nós podemos, na prática, lidar com o nosso sofrimento, para que a gente não seja como os líderes, nem como Herodes, nem como Pilatos. 3 lições em meio ao sofrimento. Se você está vivendo, sua vida está em pedaços, agradeça por viver este mundo na presença de Jesus. Porque seria impossível viver em pedaços sem a vida de Cristo em nossas vidas. Mas quando você agradece por Cristo estar na sua vida, você sabe que esse sofrimento é momentâneo. Você sabe que Cristo está refazendo a sua história. Então muda a perspectiva. Comprometa-se a não rejeitar Cristo Jesus em suas escolhas diárias. Mantenha-se firme nos propósitos que Jesus tem para a sua história, para a sua família, para o seu eu, para o seu trabalho, para a sua vocação, para a sua função, para a sua localidade. Comprometa-se com aquilo que Deus entregou para você. E testemunhe de Cristo Jesus para um mundo que insiste em querer se livrar de Jesus. Conte ao mundo que há esperança para uma vida em pedaços. Conte a todos os cantos o que Jesus fez na sua história. As pessoas podem negar a Deus, mas elas não podem negar o que Deus fez na vida de cada um de vocês. Fale para elas, olhem para mim, quem eu era e quem eu sou. Testemunhe que Cristo Jesus refaz e faz nova todas as coisas. Deixe Jesus refazer a tua vida em meio ao sofrimento. Deixe Cristo Jesus te curar. No momento da dor e do sofrimento, às vezes nossos olhos se voltam somente para a nossa dor. Isso é natural. Natural porque dói muito. Mas quando nós olhamos para Cristo, para o sofrimento e para a dor de Cristo Jesus, a gente consegue se comprometer e testemunhar e viver uma vida refeita. Nessa semana, toda vez que você amarrar o seu cadarço, você vai se lembrar que pequenas escolhas de obediência têm efeitos de Cristo Jesus na sua história que é eterna. Pequenas escolhas em obediência a Deus refletirão a sua história na eternidade. O mundo sem Jesus é caótico, sim, mas com Cristo Jesus até o quebrantamento se torna belo, porque a gente sabe que Ele está refazendo as nossas histórias. Feche os teus olhos, ó Pai de amor, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, porque nós podemos olhar para a nossa dor, para o nosso sofrimento, e muitas vezes nós encontramos as nossas vidas ou a nossa história em pedaços, às vezes em pedaços tão pequenininhos, que nós não conseguimos vislumbrar uma restauração, nós não conseguimos vislumbrar uma esperança, e muitas vezes ficamos ensimesmados na nossa dor. Mas agora com a Tua palavra, o Senhor veio e falou profundamente à nossa alma, de que nós podemos olhar para o sofrimento de Cristo Jesus, e no sofrimento de Cristo Jesus encontrar esperança, porque Ele foi despedaçado em nosso lugar, mas o Senhor não deixou que a história parasse na morte, o Senhor o ressuscitou no terceiro dia, para que a nossa vida fosse refeita no poder não nosso, mas no poder que vem do Senhor. Ou seja, há esperança para toda a vida quebrada, a beleza, quebrantamento, porque o Senhor não nos olha como vasos quebrados sem utilidade, mas o Senhor nos olha como pedaços que são consertados e refeitos, onde o Senhor derrama toda a sua preciosidade nas nossas vidas como um vaso feito pelas Tuas poderosas mãos. Que a gente possa obedecer a Cristo Jesus nesse mundo caótico para aqueles que vivem sem Cristo, mas para nós um mundo cheio de esperança, pois em breve o Senhor Jesus estará voltando e acabará com todo sofrimento e dor, porque uma vez, há 2000 anos atrás, o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer no nosso lugar e restaurar todas as coisas para a honra e glória do Teu nome. Pedimos, ó Deus, restaura cada coração, ó Deus. Se há vidas aqui quebradas, se existem histórias, pessoas, individuais, famílias, casamentos aos cacos,
Que o Senhor restaure cada vida, cada história, cada relacionamento, no poder do Teu nome. Que a gente confie, ó Deus, na Tua palavra. Que a gente se comprometa a viver os Teus valores, os Teus axiomas bíblicos, para que a gente possa testemunhar para todas as pessoas que as nossas vidas foram e são refeitas no poder do Teu nome, os nossos casamentos são refeitos no poder do Teu nome, a educação dos nossos filhos são refeitas no poder do Teu nome, a nossa ética no trabalho é refeita no poder do Teu nome, o nosso interior, a nossa história, a nossa alma, toda ela é refeita no poder do poderoso e maravilhoso nome de Cristo Jesus. Que a Tua palavra alcance morada em cada coração. Prepara, Senhor, o nosso interior nessa Semana Santa. Que a gente não tenha medo de olhar para o sofrimento de Cristo Jesus. Que a gente não queira, ao longo dessa semana, se livrar da morte de Cristo Jesus, do sofrimento de Cristo Jesus, com a desculpa esfarrapada de, eu não consigo ver isso, eu não consigo pensar nisso, mas que haja coragem de nós olharmos para o sofrimento de Cristo Jesus, confessarmos os nossos pecados, entender que foi por causa do nosso pecado que Ele morreu por cada um de nós. E assim o Senhor derrame sobre nós sensibilidade, tristeza, vergonha, para que a gente confesse de todo o coração o nosso pecado, na certeza de que o Senhor é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos livrar de toda injustiça. Obrigado por isso, Pai, nos abençoe, nos guie. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que o amor incalculável de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações, a presença e o poder do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, não somente nessa manhã, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem.